Olá, pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui com um vídeo muito maravilhoso. Pessoal, você já reparou? A pessoa, ela pode ir os lugares mais bonitos que tem nesse país. Os shoppings, as praças, as ruas, os bons restaurantes, os bons cinemas, teatro. Ela pode ser uma pessoa muito rica para ela ter acesso aos lugares mais bonitos. Ela pode passar o dia todo gastando, estourando cartão de crédito, comendo, bebendo, se divertindo, dançando. Tudo coisa maravilhosa que o ser humano gosta. Mas se tem uma coisa que depois de tudo isso, depois que ela fizer tudo isso, ela vai procurar é o seu lar. Você já reparou? Você passa o dia todo na rua, até mesmo trabalhando, estudando, vendendo alguma coisa ou resolvendo algum problema. Mas quando chega o final do dia, você chega e fala para você mesmo: ó, agora eu vou voltar para o meu lar, para a minha casa. E você sabe que muitas vezes, em algumas circunstâncias, existe a diferença entre ter um lar e entre ter uma casa? Como assim, Ana Maria? Não é a mesma coisa? Não. Tem pessoas que têm um lar e tem pessoas que têm uma casa. A casa, gente, que muita gente tem, é aquela construção onde ela se abriga da chuva, do sol, onde ela come, bebe, usa o banheiro, dorme, fica um pouco sozinha, ou ela até mesmo convive com outras pessoas, ela tem uma casa. Mas ter um lar, gente, é muito mais do que ter uma casa. E eu vou te falar de alguns aspectos que um lar tem que ter, para não ser simplesmente uma casa. Porque a maioria das pessoas, dos brasileiros, das pessoas desse mundo, elas têm uma casa para onde se abrigar. Da chuva, onde ela vai dormir, aonde ela vai voltar do trabalho, da escola e das atividades, como eu falei. Mas às vezes, aquela casa não é um lar, é apenas um local para se abrigar. Por quê? Porque um lar, gente, precisa ter paz. Muitas pessoas, elas passam o dia todo na rua, às vezes ela até fica mais um tempinho no bar, ou tentando conversar com os amigos, ou jogando, porque ela tem até uma casa, mas ela não tem um lar. Ela sabe que se ela vai voltar para casa, que ela deveria ter um lar, ela não vai ter sossego, ela não vai ter alegria, não vai ter o abraço da esposa, do esposo, não vai ter o respeito. Gente, um lar, para poder ser chamado de lar, tem que ter várias coisas. Mas essas daqui que eu vou te falar, 5 coisas são principais. Primeiro lugar, paz. Você não pode chamar de lar um lugar que não tem paz, onde você não tem sossego para colocar a cabeça no lugar. Você tá comendo, tem discussão. Você tá tomando o seu banho, tem gente falando mal de você. Você tá dormindo, tem alguém te detestando, te insultando. Como você pode chamar isso aí de lar? Isso aí é uma casa, é um aglomerado onde muita gente está junto. Outra coisa que um lar, né, que se preze tem que ter aconchego. Aconchego, gente, é aquele abraço, entendeu? Que você sabe que quando você chegar cansado do seu trabalho, ou do seu estudo, ou das suas coisas, depois de um dia difícil, de humilhação, que você passou tanta coisa, você precisa de um aconchego, onde você vai chorar, onde você vai colocar a cabeça no lugar, aonde você vai se sentir amado, e por mais simples que seja essa casa. Porque tem muita gente que ainda que tem uma mansão, uma cobertura, um duplex, um triplex, muitas vezes ela tem uma casa, mas ela não tem um lar, porque lá é um lugar onde tem muita riqueza, é um lugar suntuoso, mas ela não tem esse aconchego. Ela tá com pessoas invejosas, pessoas que não gostam dela, gananciosa, que muitas vezes quer até que ela saia desse mundo para poder ficar com tudo. Eu não estou aqui, tá, gente, romantizando que para ser feliz você tem que estar numa casa pobre. Perceba que o vídeo é totalmente diferente do que eu tô falando, tá bom? Porque eu gosto de deixar tudo explicadinho. E mesmo porque eu sou uma pessoa que eu não romantizo pobreza e nem demonizo riqueza. Eu já fiz muitos vídeos falando nisso e então você até vai lá buscar na minha playlist. Mas o assunto aqui é você ter o lar, você ter uma casa, mas com gosto de lar. Terceira coisa que você tem que ter nesse ambiente que você chama casa para ser chamado de lar: respeito. Tem casa, meu Deus, que as pessoas não têm respeitos. As crianças chegam, elas sofrem todo tipo de desrespeito, exploração e outras coisas mais que eu não posso falar aqui no YouTube. E às vezes elas sofrem em silêncio, choram em silêncio,
Porque quem vê de fora, vê de repente um pai, uma mãe, pessoas até cuidando, vestindo, alimentando, mas não sabe o que aquela criança passa naquela casa, o que aquele jovem passa, ou aquele idoso, aquela idosa, aquele homem, aquela mulher. É um lugar que tem agressões, que tem todo tipo de desrespeito, que a pessoa, ela se sente até insegura. Gente, como você pode chamar de lá um lugar onde você fica inseguro? Onde você sabe que quando chegar, até a sua vida está ameaçada. Hã? Então, um lar tem que ter respeito. Quarta coisa que tem que ter num lar, segurança. Você tem que se sentir seguro com as pessoas com quem você convive. Como que você pode dizer que você tem um lar, que você tem que estar dormindo, mas debaixo do travesseiro você guarda até algo para se proteger, porque você tem medo daquela pessoa se voltar contra você? E eu não posso entrar em detalhes aqui. Você fica sobressaltado, tranca bem a porta do quarto, do banheiro, porque você não pode nem tomar um banho sossegado, nem dormir, porque você tem medo da pessoa ultrapassar os limites da sua integridade física. E você sabe do que eu estou falando. Isso, gente, não pode ser considerado um lar, porque um lar tem que ter segurança. Quinta e última coisa, tá? Entre muitas outras. E se tem mais coisas aqui que você sabe que um lar tem que ter e que eu não falei, eu quero que você fale aí nos comentários, tá bom? Porque são muitas coisas, não dá pra falar tudo no vídeo. Um lar, gente, tem que ter amor, tá? Um lar sem amor é um lar frio, não passa de uma casa de alvenaria. Não passa de um abrigo da chuva, tem que ter amor. E quando eu falo amor, não é gente passando a mão na sua cabeça quando você erra, ou escondendo os seus erros, não. Tem que ter amor verdadeiro pelo que você é, não pelo que você representa, não pela água que você pode pagar, a luz, o aluguel ou o sustento. Gente, o amor, ele é o alicerce de muitas coisas, mas um lar bem construído tem que ter amor, tem que ter paz, aconchego, respeito, segurança e outras coisas mais, privacidade. Você tem que ter sossego, você tem que ter confiança com quem você mora. E aí onde você mora? É uma casa ou é um lar? Porque eu já vivi, na minha época de infância, um lugar onde eu tinha uma casa, mas eu não tinha um lar, porque as pessoas com quem eu morava não trazia confiança para comigo, me fazia ficar com medo, insegura. Eu não tinha paz, eu não tinha aconchego. Eu já vivi na minha infância, gente, assim, dentro de uma casa que todo mundo chamava de lar, mas não era um lar, porque não tinha esses aspectos aqui. Deixa aí nos comentários, você já viveu assim na infância, na adolescência, ou de repente você está vivendo, você mulher, você homem, você criança, adolescente, idoso, que está morando aí debaixo de um teto. Você se sente seguro, você tem paz, você tem aconchego. Quando você chega da rua, você com alegria pensa assim, ó, eu vou chegar no meu lar e lá vai ter pessoas que me amam. Você pode dizer assim? Porque graças a Deus, hoje eu posso dizer isso. Porque o lugar onde eu moro tem paz, tem aconchego, tem respeito, tem segurança, tem privacidade. Mas no passado, na minha infância, eu já soube o que é não ter isso. E hoje eu tenho. A minha casa é mais do que uma casa, é um lar onde tem paz. Não tem riqueza, não tem joias, mas tem respeito, tem amor, tem aconchego. E eu tenho o maior prazer quando eu estou o dia todo na rua resolvendo minhas coisas e finalmente, no cair de tarde, eu posso dizer, agora eu vou pro meu lar, tá bom? Há uma diferença entre ter lar e entre ter casa. Deixa aí nos comentários se você entendeu, se você está passando por isso ou já passou. Divide suas experiências comigo. Me diz como tá sendo o canal para você. Eu leio os comentários, eu também respondo alguns, né? Demora um pouco, mas eu respondo. Mas eu sempre vou estar dando um retorno para vocês. Vocês estão gostando do meu canal? E esse é um dos vídeos menores que eu tenho, tá bom? Foi bastante longo e você não tem desculpa nenhuma de assistir esse e outros da minha playlist. E se você gostar, você deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, me diz o que você tá achando, tá bom? Eu tô tentando melhorar aqui a imagem, o som, os meus roteiros, tudo melhorando para você. Muito obrigado, eu agradeço muito a Deus por eu ter um lar. E se você também agradece por ter um lar, agradece a Deus também, tá bom? Escreve aí nos comentários e até mais, com mais aqui um conteúdo no canal aqui, Janela do Pensamento. E se você me descobriu por acaso, começa a andar comigo agora, tá bom? Começa a apertar o dedo aí e se inscrever. E eu vou parar por aqui, que esse aqui vai ser o vídeo curto, tá bom? Então não tem desculpa de não assistir. Até mais, tchau, um abraço.